Tanto assim, coração em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado no meu caso, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer, o pó das cinzas eu vou te levantar, sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado no teu cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar, sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Nesse momento vou abençoar você. Amém? Sobre a igreja, uma paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em igreja para fazer a vontade de Deus, mais um sábado de consagração aqui em Cortegada. Deus, Ele tira o homem do chá horrível de lodo. Aleluia, glória a Deus. Ele pode tirar, aleluia, desse horrível estado que você está na manhã desse dia. Ele diz: no pó da cinza eu vou te levantar. Em nome de Jesus Cristo, que Deus, Ele venha te levantar, que Deus, Ele venha te socorrer nesta manhã abençoada, nesta manhã criada por Ele. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, onde no texto diz que muitos desprezaram aquele homem, muitos não acreditavam mais nele. Nem mesmo a sua esposa. Ela disse: por que tu ainda adoras esse teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Ele disse para ela: como uma louca, fala tu, mulher. Recebemos a graça de Deus, porque não podemos receber, aleluia, nenhum castigo sequer. Bendito seja o santo nome de Jesus. A Bíblia diz que Jó, ele foi retirado dele, suas posses, suas riquezas, suas fazendas,
E Jó reconheceu o senhorio do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Os planos de Deus são maiores do que os teus. Amém? E na manhã desse dia nós possamos estar continuando a adorar esse Deus de Jó, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, que realiza promessas na minha e na tua vida. Permaneça conosco em nome de Jesus. Desde já agradecemos, a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse trabalho. Nosso presbítero Jânio ainda não tem chegado, nós estamos aqui aguardando a chegada do servo do Senhor, Jânio Cabral, presbítero da congregação aqui em Portegada. Porém, estamos aqui fazendo esse trabalho da orientação dele, com a graça de Deus e com a ajuda da igreja. Vamos louvar o Senhor, já oramos, passamos um bom tempo orando. Nosso irmão Gilberto vai adorar ao Senhor com os 3 hinos congregacionais. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar, ó desce fogo santo, do céu vem tu serás. Salve a igreja, uma gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar ao nosso bom e eterno Deus por essa também oportunidade a qual nos concede estarmos aqui na manhã desse dia, exaltando e adorando o seu santo e glorioso nome, porque só a Ele se dará toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, glória a Deus. Como temos convidado aos irmãos para glorificar, para louvar o nosso Deus na manhã desse dia, nessa manhã tão gloriosa e maravilhosa. Nós vamos louvar o 407 da nossa alma cristã e o Criador bendito, fonte de esperança. Ele é a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a ti, ó Pai contrito, buscamos confiança, nos desce em herança a glória sempre eterna, o pão da vida eterna, ó manda-nos do céu, excesso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, em nós só viva chama, excesso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, por teu consolador, unidos esperamos o teu celeste ensino, ó manda suplicamos, por teu poder divino, aceita este hino, que nós aqui cantamos, por grato que louvamos, por tua salvação, excesso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, em nós tua viva chama, excesso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama, por teu consolador,
Glória a Deus. Nós vamos louvar ainda o 491. Glória a Deus. Glória a Deus. Só no sangue de Jesus existe solução para a tua e para a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Quer os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Quer pureza para o teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Quer de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Eu não sei em que ou em quem você tem confiado, mas depositar a tua confiança no Cristo da cruz. Glória a Deus. Com certeza a tua história será mudada. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus, para todo o sempre. O 103 da nossa cristã. Dia a dia vem a mim, meu Jesus e meu Senhor. Não sou eu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero aqui viver unido pela vida até o fim. Esse
Graças a Deus, irmãos e irmãs, já adoramos ao Senhor, os louvores congregacionais. Agora, a igreja de pé, fazer menção da gloriosa palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 10, vamos ler até o versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 10 até o 23, ele diz assim a palavra do Senhor: Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeceis em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Já no meio desse dia, apresentando o servo de Deus que já chegaram, que não puderam chegar, Deus que seja uma outra oportunidade. Santo Eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, na tua presença estamos, Deus. E agradecer ao Pai por esta linda oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa no meio desse dia, Senhor, mais um trabalho de consagração. Ó, meu Deus, abençoa os servos de chegar, abençoa os que não vão poder chegar, ajuda a chegar se que não vão ter oportunidade, abençoa o nosso pastor presidente, o pastor cerimonial, abençoa o pastor da área, abençoa o dirigente da congregação, a principal pegada, abençoa os membros da tua casa, os novos convertidos, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos e idosos da tua casa, Pai. Permanece conosco na manhã desse dia, cura, salva, batiza do teu Espírito Santo, é o que pedimos, Pai, permanece conosco.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Só mais uma vez, a igreja com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Evangelho da palavra do Senhor, como considera a oportunidade da manistia para o seu servo. Aleluia. Vou ler aqui em Romanos, capítulo 4, e o versículo, glória a Deus, 18 diante, e nos diz: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme que ele jura dele, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da esperança, glória a Deus, de Deus por eternidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e achando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Glória a Deus. Pelo que isso foi também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem, glória a Deus, será tomado em conta os que creem naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo traz como referência para exemplo nosso Abraão, que foi um homem chamado ali por Deus e atendeu, porque o segredo é atender, porque o nosso Deus, ele chama a todos. Aleluia, glória a Deus. Mas o segredo e a vitória está no atender o chamado de nosso Deus. E Abraão, ele não pensou duas vezes, ele largou tudo, deixou tudo para trás e atendeu, glória a Deus, e creu. E isso, glória a Deus, lhe fez caminhar. Glória a Deus, porque o que prometeu a palavra diz que é fiel. E o mesmo Deus que criou essa fé, essa esperança no ser, no coração, no mundo de Abraão, é o mesmo, glória a Deus, que colocou, que criou essa promessa em nossos corações. Glória a Deus. E aqui diferencia o alvo, porque Abraão, glória a Deus, a promessa foi feita em relação a ele ser pai de muitas nações, mas a nossa esperança, glória a Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos prometeu, aquele que criou
promessa, glória a Deus, confiando que aquele que tinha feito a promessa, ele é fiel para cumprir, glória a Deus. E ele, glória a Deus, não cumpriu só em Abraão, ele não cumpriu só nos antepassados, só nos profetas, mas ele quer cumprir essa promessa na minha, glória a Deus, e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Só basta somente você dar crédito, glória a Deus, e abraçar, glória a Deus, esta promessa. É só você tomar posse dessa esperança, que é uma esperança viva, embora ela não seja visível, ela não seja palpável, mas ela é verdadeira, e ela é fiel, e ela vai se cumprir na vida daqueles, glória a Deus, que tomam posse dessa esperança e dessa promessa. Glória a Deus. E nós estamos aqui na manhã desse dia. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós cremos, nós confiamos na promessa de nosso Deus. Glória a Deus. E estamos aqui glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, porque Ele é fiel para cumprir, glória a Deus, a promessa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Bendito seja, glória a Deus. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, glória a Deus, ele nos diz, eu já estou encerrando, glória a Deus, e não no capítulo 4 ainda também, Tessalonicenses, versículo 13, ele diz: e não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Glória a Deus. Nós temos uma viva esperança, glória a Deus, da ressurreição, da vida eterna e de desfrutarmos dessa eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque fiel é o que prometeu essa eternidade. Bem, graças a Deus. Já vou acabar de trazer para o nosso irmão Gilberto. Porém, vamos abordar um pouco ainda, onde nós fizemos a leitura, mesmo livro, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Pensaremos que Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, essa carta de Romanos, escrita pelo próprio, reconhecemos, que Paulo é autor de 13 cartas, e a epístola aos Romanos, ela é considerada como a obra-prima do apóstolo Paulo. É o evangelho de Paulo reconhecido por muitos homens de Deus, sabendo que a mensagem de Paulo ela foi dirigida aos romanos gentios, que foram ali alcançados pela graça de Deus através do apóstolo, que era ministro usado por Deus, levantou a bandeira do evangelho para anunciar salvação ao povo de Roma, e isso o apóstolo fez muito bem. Bem que Paulo inicia o seu evangelho de Romanos, ele dizendo que ele era
a palavra de Deus, ela diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então é a obrigação, aleluia, da humanidade, a obrigação de todo aquele que se arrepende, e vou muito mais além daqueles que não se arrependeram ainda, de reconhecer que sem Jesus Cristo você não pode fazer nada. Muitas vezes a tribulação ela chega na minha e na tua vida, e você quer resolver da sua maneira, você quer resolver do seu jeito. Mas o profeta Isaías, ele diz em suas palavras que os planos de Deus, eles são maiores do que meus e do que os teus. Aleluia. Bendito seja o santo nome, glória Senhor e Salvador Jesus. E Paulo ele continua dizendo que ele foi chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? É as boas novas de salvação. O apóstolo Paulo ele foi retirado do charco horrível do lodo, ele foi separado para fazer a obra de Cristo. Por que separado? Porque no reino de Deus não existe contaminação. No reino de Deus não existe vez para o pecado. Paulo era a voz, aleluia, dos gentios. Quando era chamado Saulo, ele perseguia a igreja, mas ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, onde a Bíblia disse que ele ficou cego ali, perdeu a visão, mas Jesus restaurou a sua visão através de um cego chamado Ananias. E a partir desse momento, Paulo ele houve uma mudança espiritual em sua vida, houve uma mudança radical, ou seja, houve uma transformação da água para o vinho, do vinho para a água. Jesus Cristo ele trabalha desse jeito, ele pega o homem, aleluia, que está lá embaixo, aleluia, levanta para ficar lá no topo. Bendito seja o santo nome de Jesus. Cada vez mais próximo de Deus. Veja que Paulo ele disse que foi separado para fazer algo. O que era esse algo? Era algo que os próprios apóstolos de Cristo, que estiveram com ele aqui em terra, Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos que foram escolhidos por Jesus Cristo aqui em terra, no momento que a palavra de Deus ela foi anunciada ali quando o povo, os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo, eles ficaram praticamente ali dentro de um covil, ficaram ali dentro de Jerusalém, daqueles muros, e a igreja foi dispersa. Alguns ministros da palavra, a saber Filipe, a saber o primeiro Marquinhos, também Estevão, foram anunciar o Evangelho de Deus depois dos muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que os apóstolos de Cristo escolhidos por eles ficaram trancafiados dentro do muro de Jerusalém. Mas Paulo, quando recebeu a graça de Deus no caminho de Damasco, ele aceitou no seu coração levar as boas novas de salvação para os romanos, para os judeus que estavam ali, aleluia, glória a Deus, em Roma, e foi anunciado tanto para os gentios como para os que já estavam, para os judeus que acreditavam e que não acreditavam no Evangelho de salvação. Paulo foi autor, aleluia, como eu falei, de outras cartas, mas nenhuma carta se compara a essa carta tão maravilhosa como essa carta aos Romanos. E vamos ver que Paulo ele sempre abordava a respeito do pecado. Paulo era um fariseu que vivia na iniquidade, que vivia no pecado, conhecia a palavra de Deus do antigo pacto, mas não reconhecia ainda que Jesus Cristo ele veio, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce,
aleluia, glória a Deus, não viesse a perecer, mas sim ter vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo ele abordava a respeito sobre o pecado. Que o que é o pecado? Que devia ser este ato que Deus condena, esse ato que Deus ele abomina. Pecado é tudo, aleluia, que nos separa de Deus. Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Como eu falei, o pecado ele não tem voz diante de Deus. Tiago ele diz: sujeitar pois a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então veja que o diabo, ele, autor do pecado que foi introduzido na humanidade, aleluia, glória a Deus, e o pecado, ele nos separa de Deus. Deus, ele tinha contato com o homem no paraíso, no jardim do Éden, mas a serpente introduzida ali, ela foi ali no Éden e propôs àquela mulher chamada Eva, a mãe dos seres humanos, propôs a ela aquele fruto proibido, e ela aceitou, dando também ao homem chamado Adão a obra perfeita de Deus, sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum. No momento que ele provou daquele fruto, seus olhos se abriram. Ambos reconheceram que estavam luz ali, mas sabemos que Deus era um Deus de providência. Deus ele preparou vestimenta para o homem. Deus ele não condenou o homem ali naquele momento, não sentenciou a morte naquele momento, mas houve consequência. A natureza ela gemeu, a natureza ela sentiu, a terra sentiu, e houve consequência. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que sem exceção alguma, todos pecaram. Era necessário haver de novo um contato com o Pai, que foi perdido no Éden com Adão e com Eva. Então a Bíblia diz que Deus ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Ele se encarnou como homem e veio aqui na terra submeter as atrocidades que o homem aqui na terra eles cometem. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi rejeitado pelo seu povo. O Evangelho de João diz, no 14, no 11, se eu não me engano, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Por que o rejeitaram? Porque os olhos do homem estavam e estão ainda fechados para o Evangelho de Deus. Mas quando veio Deus, ele desceu do trono da graça e veio aqui em terra, ele fez o que nenhum homem ele poderia fazer. Ele pegou aquela cruz, percorreu um caminho enladeirado até o Calvário, e a Bíblia diz que ele morreu em morte de cruz. Ele se fez pecador por mim e por você. É graças ao sacrifício dele que nós estamos aqui hoje. Você não tem mérito nenhum. Muitos aí querem bater no peito: eu sou, eu posso. Se enganam. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo. Sem Jesus Cristo você não pode fazer nada. É necessário você reconhecer, aleluia, que Deus ele continua vivo. Assim como diz a carta aos Hebreus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não gosta do pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado.
Quando a voz de Deus bradou: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Deus, ele chegava todos os dias e conversava com Adão, face a face. E Adão se escondeu quando a voz de Deus bradou: escutei a tua voz e me escondi. Porque Adão estava em pecado. O bom é quando nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores e que sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem muita gente que quer colocar as coisas acrescentadas na frente, quer buscar essas coisas sem a opinião de Deus, sem o direcionamento de Deus. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O pecado também é a transgressão da lei, a desobediência, aleluia, glória a Deus, aos mandamentos de Deus, como tudo, aleluia, que desagrada a Deus. Veja que o segredo está na obediência, o segredo está em fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. E muitos querem fazer as coisas pelos seus próprios méritos. Muitos querem fazer as coisas da sua maneira. Mas Deus está te dizendo na manhã desse dia: faça do meu jeito, que é melhor para você. A Bíblia diz que há caminhos para homens que parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Então veja que é necessário você fazer do jeito de Deus, porque vai dar tudo certo. O pecado também, ele não é não fazer o bem. O que eu quero dizer com isso? É você saber que o seu irmão, o seu próximo está precisando de algo e você pode ajudar e você não faz. A palavra de Deus nos ensina de um jeito diferente. Se você não fazer o bem a quem precisa, você está cometendo pecado. Veja em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então é necessário você ajudar. Jesus Cristo, ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E o segundo semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é necessário nós venhamos ajudar o nosso próximo. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinou uma parábola do bom samaritano, onde a Bíblia diz que o judeu, ele foi pegado por salteadores, foi espancado, foi roubado o que ele tinha. Indo no caminho de Jericó, para ajudar, para ir para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi pego pelos salteadores. E naquele momento, que aquele homem ficou caído no caminho, passou um sacerdote e passou um levita, que pela lei aqueles homens deveriam ajudar o próximo, mas eles não fizeram. O texto diz que eles passaram de lado, ou seja, eles percorreram uma distância daquele homem que não estava morto. A Bíblia diz que eles poderiam fazer isso porque eles não poderiam se contaminar
passaram de lado, negligenciando os mandamentos de Deus. Mas Jesus, na sua parábola, ele colocou em prática, dizendo que um samaritano passou naquele caminho e viu aquele judeu caído, curou das suas feridas, colocou na sua cavalgadura e levou para a estalagem. Chegando lá, ele pagou algumas moedas ainda pelo tratamento daquele homem. E disse que quando ele voltasse da segunda vez, ele pagaria tudo que o estalajador, o dono da estalagem, ele havia feito para com aquele judeu. Representando ali, Jesus dizendo em parábola que ele, na sua segunda vida, iria dar tudo que nós fazemos aqui na terra. Ou seja, a vida eterna, que nós, que a igreja, está tanto esperando, a segunda vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a Bíblia diz que o pecado é uma doença na alma. A tendência pecaminosa nos acompanha em nossa carne, como uma doença na nossa alma. Veja que é uma coisa que veio, mas sabemos que não veio para ficar, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Assim diz o profeta, assim diz o sábio Salomão: há tempo de colher, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se abraçar, há tempo de ser abraçado, há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Então veja que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é rica. A palavra de Deus, ela tem problema, aleluia, ela traz solução para os seus problemas. Se você estiver em alguma situação de doença, enfermidade material, espiritual, a palavra de Deus, ela sempre é antídoto para nós, é antídoto para a nossa alma, carnal e espiritual. Veja que também pecado é ignorar a Deus. Está lá em Provérbios 24:9. Quando você se distancia de Deus, não reconhecendo o seu senhorio, é uma base para o pecado. É desobediência. Veja, quando você se distancia de Deus, você está indo pelo caminho errado. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais o pecado fica longe de você. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, como um leão tragando, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que nós também temos um leão, o leão da tribo de Judá, que no livro da Revelação ele diz que esse leão, ele vai soprar, com o seu sopro ele vai derrotar o inimigo das nossas almas. Também vemos que o pecado é toda injustiça e maldade. Está lá em 1 João, capítulo 5:17. Então veja que tudo o que não provém do Senhor é pecado. Aleluia, glória a Deus. E quando você vai por esses caminhos, como eu falei, é caminho de morte. Então toda injustiça e toda maldade desse mundo, aleluia, glória a Deus, não provém de Deus. Deus, ele é amor. Carta do apóstolo Paulo fala que o amor, ele é traduzido em caridade. Aos Efésios ele fala disso. O amor de Deus é um amor compassível, é um amor de paz. É um amor que não quer nada em troca. O homem, ele quando dá algo, ele quer receber algo em troca. Mas Deus, ele age diferente do homem. Veja que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Aleluia, glória a Deus. E nessa conclusão, o texto que nós lemos, no último versículo,
versículo que lemos, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus. Veja que, como o texto diz que o salário do pecado, ele mata. Ele tanto mata espiritualmente, como mata materialmente. Porque aqueles que andam no caminho do pecado, o salmista diz que é caminho de morte. Algum momento de sua vida vai acabar se acometendo na morte física. Mas também o pecado ele mata espiritualmente. Aquele que está na graça de Deus, ele pode cair em tradição e pode estar morto espiritualmente. Então isso é que precisamos saber, que o pecado ele mata, que o pecado ele nos separa de Deus. Mas a mão de Deus ela está sobre a sua igreja, usando os servos de Deus para anunciar esse evangelho de salvação para aqueles que ainda não conhecem. O apóstolo Paulo ele deixou a receita para nós, a Bíblia Sagrada aqui, nas suas 13 cartas, onde ele aborda muito a respeito sobre este assunto chamado pecado. Amém? Que nesta manhã nós possamos estar debaixo da graça de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus. Aleluia! Porque, irmão, a palavra diz que Deus ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do apóstolo Paulo dizendo que Jesus Cristo ele não veio condenar o mundo. Se eu não me engano, está lá em Romano, em João, né? Romanos 17, se eu não me engano. Que Jesus Cristo ele não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então a graça de Deus ela está sobre nós. A lei, aleluia, glória a Deus, nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. A partir do momento que Deus ele foi crucificado e estabeleceu contato com o Pai, não necessitamos mais agir de acordo com muitos ensinamentos que nenhum de nós podíamos nem podemos cumprir, mas debaixo da graça da lei, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, fazendo a sua santa vontade, onde o apóstolo Paulo ele diz: rogo, pois irmãos, no capítulo 12 de 2 Coríntios, que apresenteis, em Romanos, né, o vosso corpo útil e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão, e não nos conformamos com este mundo que jaz no maligno, mas fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, oferecendo a Ele o nosso culto da razão, nos consagrando, dedicando a nossa vida exclusiva a Ele, porque tudo nós podemos em Cristo, porque é Ele que está conosco. Amém? Vamos ficar de pé? Vida de trabalho, né? Renova a tua fé, renova a tua esperança. Nem tudo está perdido. Na manhã desse dia, Deus, aleluia, Ele está contigo. Dá um passo para Ele, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele te fará. Amém? Agradecendo, né, a Deus por tudo que Ele tem feito, nosso irmão Gilberto, pela colaboração, está aqui conosco, nos ajudando a fazer esse trabalho, que não é nosso, né, mas o trabalho é de Deus. Que nós possamos estar juntos, reunidos, no sábado que vem, e mais uma